No Esporte Mais de hoje, a gente confere tudo sobre o Campeonato Carioca, as oitavas finais da Copinha, giro com os clubes menores do Rio, esporte nos municípios e as notícias internacionais. Você não perde, vem com a gente que está começando mais um Esporte Mais. No ar, mais um Esporte Mais, ao meu lado Maurício Aragão, tudo certo? Tranquilo. Tudo tranquilo? Vamos que vamos. O Cruzeiro tá bem na Copinha, já a gente vai falar. Rapaz. E contratando, né? E contratando pontualmente. Vamos ver se o Gilberto vem. Vai ser um bom atacante, né? Verdade. Maurício, vamos falar de Campeonato Carioca. A gente teve a abertura da competição na última quinta-feira, com o Flamengo vencendo o Audax por 1-0, vitória magra, compreensível. O Vitor Pereira não estava em campo, o Flamengo colocou a molecada muito boa, por sinal. O Flamengo Sim. sempre com grandes jogadores vindo da base. A rodada ela se estendeu no sábado, com o fim com Nova Iguaçu e Volta Redonda empatando em 0-0. Fluminense também jogou no sábado, estreou com o time titular, venceu por 2-0, um gol contra e um gol do Alan de pênalti. Alan que retorna aí, quem sabe pode ser uma peça importante para o time. Fluminense ainda também início de campeonato, que ela não tem aquele entrosamento todo. Teve a estreia do Keno, também iniciou bem a competição. O Fluminense iniciando, campeão carioca, né? Iniciando com pontapé. Buscando o bicampeonato, né? Exatamente. Do outro lado, Maurício, o Vasco empatou em 0-0 com o Madureira, passou, né, por um aperto aí no seu início de temporada. O Boa Vista empatou em 2-2 com o Bangu e o Botafogo perdeu por 1-0 para o Audax, que abriu a segunda rodada, e amanhã a gente já tem jogo e já a gente fala. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre esses jogos e depois sobre a goleada que o Flamengo aplicou por 4-1 sobre a Portuguesa, já com o time titular e também com o retorno do Gerson. Bom, o Vasco continua deixando, né, a sensação de que vai levar um tempo para realmente se acertar. O Botafogo não entrou com sua força máxima. Sim. E, mais uma vez, provou o que aconteceu no campeonato passado, quando também fez isso e teve muitas dificuldades durante a competição. O Audax, por sinal, que gol do Igor Leite, do meio campo, né? Roubou a bola, bateu com muita categoria, só não foi mais bonito que o do Ivonei lá do Santos. É verdade. Na Copinha, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Na Copinha tem muito golaço, né? Sim. Agora você vê o seguinte, o Flamengo ganhou o Audax jogando com a molecada, como você bem disse. E o Botafogo, embora não jogou com o time titular, mas jogou com os jogadores do grupo profissional e perdeu. Então isso não é um bom handicap para o início do Botafogo na competição. O Fluminense jogou pro gasto, provou que é um time que continua entre os favoritos do campeonato e até de fazer uma boa temporada como fez em 2022. E o Flamengo sobrou, né? O Flamengo realmente sobrou, né? É um time, e você vê que a Portuguesa não é um time tão fraco. Sim. Se a gente levar em conta os clubes pequenos do Rio. É mesmo Portuguesa que empatou com o Corinthians ano passado pela Copa do Brasil. Exatamente. Fez boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Verdade. E o Flamengo ganhou com relativa facilidade. Provou mais uma vez que é um elenco gigantesco, né? O apoio da torcida, a torcida não lotou, mas foi em grande número. Uma boa estreia para o Vitor Pereira, para ter aquela tranquilidade para dar sequência ao seu trabalho. Tomara que dê. Vamos ver o que o Vitor tem aí de repertório para mostrar neste ano com o Flamengo. Vamos assistir um trechinho da coletiva dele após a partida, onde o Flamengo goleou a Portuguesa por 4-1. Eu queria que você falasse sobre essa estreia de hoje com vitória por 4-1 diante de mais de 51 mil torcedores. E hoje também você utilizou duas formações diferentes. Pedro na frente e depois Gabi na frente. Eu queria que você falasse também sobre isso. Olá, boa noite a todos. Assim, o jogo para o primeiro jogo, naturalmente tive que tirar algumas anotações para corrigir, porque isto é um processo para ir melhorando, mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, a personalidade da equipa, mas isso eu já a conhecia do ano passado. Uma equipa serena, com bola.
uma equipa que sabe ter bola, uma equipa, momentos de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores num domingo à tarde com sol e com praia para irem, portanto só mesmo com muita paixão, e de facto é uma torcida apaixonada. Vitor, tudo bem? Boa noite. Aqui. Guido Nunes, da TV Globo. A gente viu, né, se olhar o resultado, 4-1, um placar expressivo, e aí você falou rapidamente sobre pontos que você avaliou que precisa melhorar. Queria saber se você poderia detalhar algum deles, assim, o que mais você acha assim, que nesse início de trabalho já dá para ajustar para as próximas partidas? Fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas esse é um crescimento que a equipa vai ter. Acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada, não é? Houve momentos hoje em que partimos. É claro que quando o jogo parte também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir. Está bem? Maurício, a gente ainda fala de Campeonato Carioca. Já nessa terça-feira a gente tem aí Fluminense e Nova Iguaçu, para a gente poder ficar de olho. O jogo ocorre às 21h10, Fluminense joga em casa. A rodada ela vai também pela quarta-feira com Bangu e Resende, às 15h30, o jogo já um pouco mais cedo. Também Madureira e Flamengo, o jogo também na quarta-feira às 19h. Portuguesa e Boa Vista também na quarta-feira, e na quinta, e aí a gente volta a falar sobre os jogos de quinta-feira, onde tem Botafogo, aliás, Volta Redonda, Botafogo, Audax Rio e Vasco da Gama. Então, Volta Redonda é o adversário do Botafogo lá em Volta Redonda. Exatamente. E o Audax enfrenta o Vasco. Que tabela ruim para o Audax, hein? Horrível. Rapaz, horrível. O time estreia pegando Flamengo, Botafogo e Vasco, né? Verdade. Também tem uma coisa, né? Se fizer uma graça para cima do Vasco, já pode até sonhar com algo mais, hein? Esse início de temporada eu vejo assim, os times pequenos, eles têm uma certa vantagem por já estarem treinando, né? Alguns, mas também tem muito clube que reformula demais o elenco. Verdade. Chega muito jogador em cima da hora. O Audax, por exemplo, pelo pouco que eu vi, tem nada a ver com o time da temporada passada. Sim. Né? Então, os times, por exemplo, nisso Volta Redonda já tem uma continuidade maior, a Portuguesa também, leva uma certa vantagem. Nova Iguaçu teve uma boa temporada ano passado, também são times que mantiveram uma base, teoricamente, levam uma vantagem em relação aos outros. Com certeza. Agora, Maurício, vamos mudar de chavinha para falar de Copinha. As oitavas finais já estão definidas. Sem time do Rio, né? Sem time do Rio. Isso é que é o pior, né? Todo mundo caiu, cara. Olha aí. Santos e Água Santa, América Mineiro e Bragantino, Ibrachina. Ibrachina. Fortaleza. Torcedor do Vasco tem até arrepio quando fala do Ibrachina, né? Que jogo na mão. 3-0. Jogo na mão, Vasco, cara. Rapaz. Jogo na mão. Deixou o Ibrachina empatar e ganhar nos pênaltis. É verdade. Que coisa, hein? Você tem algum palpite aí para favoritismo? Tem mais jogos ali, né? Tem alguns jogos que estão faltando ainda. Sim, esses jogos são de quarta. De quarta, né? Tem Cruzeiro Goiás, por exemplo. Cruzeiro Goiás. Perdão, Cruzeiro Esporte. Exato. Já é nessa terça-feira, às 19h. Esse eu tô por dentro. Vai falando. Esporte passou pelo Corinthians e o Cruzeiro ganhou ali no último minuto, praticamente. Exato. Um golaço de falta do garoto lá do Japa para cima do Cuiabá. Ó, tem os jogos aqui, só te interrompendo, Goiás e Novo Horizontino. O jogo ocorre hoje, né? Nesse momento que a gente está gravando. Depois a gente atualiza o resultado para vocês. O jogo é às 15h. Floresta e Atlético Paranaense. O jogo também ocorre hoje às 5h15. O seu Cruzeiro joga contra o Sport de Recife também
nesta segunda-feira, às 19h30. E nesta quarta, a gente tem aí, Maurício, Mirassol e Palmeiras, jogo pra gente ficar de olho. Mirassol que tem uma baixa estrutura, às 21h45. E esses jogos que a gente acabou de falar. Aí, Que você vê, Grêmio eliminado, Atlético Mineiro eliminado, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco eliminados. O de São Paulo só seguiu o Santos e o Palmeiras. O São Paulo e o Corinthians também foram eliminados. Falando dos grandes, obviamente. E o Grêmio estava com um bom time, que eu tava rapaz, gostando. mas aí parou no Atlético Paranaense, né? Então a gente tem uma copinha com muitas possibilidades de dar ou um campeão inédito ou uma final inédita, né? O Fluminense não tá, então eu vou torcer pro inédito, né? Né? Bom, vamos ver O Ibrachina, talvez. o Cruzeiro. Eu acho legal que seria um time. Ibrachina, eu confesso que eu não sei nem de onde é. Não é um time, eu não sei de um município. Pode se ser. é time de empresário. Eu acho legal, por exemplo, o Água Santa, que eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis. É um time da cidade. Joga o né? Paulista. Então, exatamente. Então, eu acho legal. Não estou dizendo que o Ibrachina, se não fizer por onde, não mereça. seja legal, né? exatamente. Porque o que importa é o futebol, que a equipe certeza. mostrar, né? Mas óbvio que eu acho que seria legal, de repente, um clube do Nordeste, como Fortaleza. Fora do nosso eixo. Bem que não seja o Sport, porque senão elimina o Cruzeiro, né? Mas, na verdade, eu só queria destacar uma coisa que eu achei legal na Copinha, é a volta de gol de falta, rapaz. É verdade. Muitos gols de falta. Muito gol de fora da área também. Exatamente. Então, sinal de que está havendo uma preocupação nas categorias de base de treinar mais esse fundamento. Porque a gente andou aí num período muito fraco no futebol profissional, de cobradores de falta, e chegamos a ter na seleção brasileira 3 ou 4 anos sem fazer um gol de falta. Né? Então, bacana isso, e gols bonitos. Sim, verdade. Então, é isso. Jogos da Copinha, oitavas finais. Na quinta-feira a gente traz esses resultados aí para vocês de terça e de quarta. Agora, Maurício, giro com os clubes menores do Rio. A gente já falou um pouquinho ali sobre o Carioca, mas tem alguma novidade aí para você Não, porque na comentar? verdade o que acontece? Agora é tudo voltado para as equipes menores que estão no campeonato da primeira divisão. Porque o futebol do Rio tem uma tradição de jogadores que jogam a primeira, muitas vezes jogarem também a segunda. Porque tem clube que fica sem atividade, né? Sim. Por exemplo, no segundo semestre, o time que não se classificar para disputar o Brasileiro da Série D, ele não tem o que fazer, ele não tem atividade. Porque Copa Rio é uma Copa deficitária que não faz ninguém manter um elenco. Tiro curto. Por conta disso, é porque é um campeonato que não tem renda, não tem televisionamento, então praticamente as equipes mantêm uma equipe mais modesta, um elenco mais formado em casa, não faz contratações. Então aqueles jogadores que jogam a primeira divisão, é mais fácil eles irem depois perambulando pela Série A2, B1, e no ano que vem voltar a jogar a primeira do que o contrário. É verdade. Né? Ou então, quem tem alguma ligação, procura jogar fora do Rio de Janeiro o restante do ano. Verdade. Por falar em clubes do Rio, voltando ainda a falar de Flamengo, Maurício, a Rede Globo fechou um acordo para transmitir os jogos do Mundial da FIFA que acontece entre o dia 1º e dia 11 de fevereiro. Além dos jogos, a Globo também vai cobrir toda a competição, o restante dos times. Bem legal aí, novidade para você que gosta de Mundial, vai torcer para algum time, Maurício? Fica aí para você. Fica a dica O pra Iá você de assistir. Casablanca, eu gosto muito. Futebol marroquino, é bacana. É o time da casa, né? Fechou o Clubes do Rio? Fechou. Maurício, NBA, você é um cara que viu muita gente boa, né, jogando. Rapaz, hoje eu não acompanho tanto. Né? Ontem eu até conversava com um amigo que veio de São Gonçalo, estava com a camisa do Chicago Bulls. Bonita, né, cara? E ele disse que era fã do Bulls pelo Michael Jordan. Aí eu falei, pô, meu amigo, eu sou um pouco mais velho do que ele, eu tive o prazer de ver Magic Johnson, Larry Bird, né? Até Kobe além do Bryant, Michael Jordan, outros nomes, Scott Pippen. Shaquille O'Neal, né? Então,
Vi muita gente boa, né? Mas hoje tem uma geração também sensacional, né? A NBA, sem sombra de dúvida, é o melhor basquete do mundo e vai ser durante 100 anos aí pra frente, porque é muito difícil. E o Bryant, que era um cara que gostava muito de futebol, né? Sim, Ele era fã adorava. do futebol e era fã do Pelé. É verdade. Né? Fã do Pelé. Bom, vamos lá. Maurício, LeBron James, cara, esse cara... Falando de rei, né? De rei. Esse cara só tem 20 anos aí de história na NBA, um cara que tem 38 anos, tem uma média... Tá com uma média nessa temporada de 30 a 35 pontos por partida, o que é impressionante pelo físico, pelo que a competição te cobra, né, movimentação. É tanta gente boa jogando que às vezes o cara desiste, né? Para de jogar mesmo. Você vê que o Michael Jordan poderia, né? Tinha qualidade para isso, mas fisicamente já não era o mesmo, mas ele parou, pô. Um cara que era monstro. O LeBron tá voando, fazendo média de MVP. E na noite de ontem, contra o Philadelphia Sixers, ele chegou ao incrível número, mano, 38 mil pontos na NBA, ficando apenas atrás do ídolo também do Lakers. Que eu vi jogar também, hein? Kareem Finalzinho de carreira, mas vi, hein? Abdul-Jabbar, rapaz. Jogava demais é pouco também. ponto, né, Maurício? Como é que pode, Rapaz. cara? 38 pontos. 38 Será que o mil cara pontos. consegue lembrar qual o mais importante? Difícil, né? 38 mil. Um dos 38 que ele fez ontem foi bonito. É. Daquelas enterradas que o cara vem em diagonal e voa, pede assim com a mão, foi bonito. Tipo ponte aérea. Exatamente, bonito. Bonito de ver, né? Eu tava assistindo, falei, cara. Pô, mas perdeu, né, rapaz? Perdeu 103 a 112, cara. É, o o Lakers. Westbrook tava com a bola nos últimos 20 segundos, foi tentar uma jogada e não tava quente. Pô, Acabou. 103, um pontinho, hein? 20 segundos de posse, bola pra fazer 2 pontos, não deu. Não. O LeBron até saiu meio... O Lakers, que se eu não me engano, era o time do Kareem Abdul-Jabbar. Sim, é ídolo do Junto Lakers. com o Magic Johnson, E- pô, também jogou Exatamente. anos e anos no Lakers. Inclusive o LeBron, eu acho que tem tudo pra passar desse ano, né? O Kareem Abdul-Jabbar. Se não me engano, o Kareem tem 38.386 pontos. Então já tá ali bem, né? Bem próximo, né? de alcançar. Vamos torcer, né? Quem sabe? Vamos torcer. Maurício, giro dos municípios. Bom, olha só, futebol não, né? O esporte em Teresópolis ainda parado, mas teve movimentação nas últimas semanas na Granja Comari. Isso porque a seleção brasileira sub-20 esteve por lá, se preparando para Sul-Americano com jogadores e de jogadores aí que atuam, muitos deles já nas equipes de cima, como o Vitor Roque, né, que surgiu Bom jogador. no Cruzeiro, estava no Atlético Paranaense. E tinha o Marlon do Vasco da Gama também, um dos destaques. Exatamente. E os jogadores da Sub-20 fizeram 2 amistosos lá em Teresópolis, na Granja Comari, um contra o Boa Vista, sapecaram 5-1 e ganharam do Volta Redonda de 4-0. Quer dizer, a garotada mostrando qualidade e viajou, deixou Teresópolis nessa segunda-feira e a gente fala mais dessa competição que a garotada vai jogar Estreia nos próximos programas. contra o Peru. Você me mandou aqui, mas não Isso. tinha visto. Estreia contra o Peru no dia 19 de janeiro, às 19 horas, estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. É isso aí. E vamos lá torcer para a garotada fazer bonito, que essa garotada pode ser o futuro do nosso futebol. Exatamente. E Tem mais uma notinha, não tem? Tem sala lá sobre Rio das Ostras, que já que você falou de rei, já falou de fera, você falou de melhor de todos os tempos, o melhor jogador de futsal de todos os tempos esteve lá em Rio das Ostras. Falcão? Falcão. Joga Só que ele demais. esteve na praia, né? Na praia. Lá em Costa Azul. Tem arena, está acontecendo o Sesc Verão. E ele foi lá mostrar aquela qualidade absurda que ele tem com a bola. Porque o Falcão também tentou, uma época, ser jogador de campo, né? Chegou a ser campeão Chegou a jogar mundial, no São Paulo né? e tal, né? Paulo chegou a jogar aí. Exatamente. Mas não teve muita oportunidade. Mas a né? praia dele não era a praia de Costa Azul, onde ele foi muito bem recebido, mas a quadra de futsal. Tive o prazer de ver uma Taça Brasil em Teresópolis, quando ele jogava pelo Malvo Jaraguá. O irmão estava narrando o jogo, o cara me pega uma bola, levanta assim, daquela levantadinha, mete uma bicicleta. Tu fazia isso num jogo de futsal. É coisa de maluco, né? O cara O joga Falcão- demais, né? O Falcão, ele tinha uma mobilidade muito diferente, muito acima dos outros jogadores da sua categoria, né? É porque você teve jogadores do futsal muito eficientes. Sim. Antes dele brilhava o Manuel Tobias. Mas o Manuel Tobias era um outro nível de jogo. Era um cara que fazia gol demais, extremamente eficiente no passe, na finalização.
mas espetáculo igual o Falcão Não, é diferente. É diferente. É Falcão diferente. realmente era diferenciado. Deu aquele show, galera de Rio das Ostras, não só os moradores, como também os turistas que estão aproveitando o verão por lá, tiveram o prazer de ver esse grande evento. E vai ter mais fera do esporte indo a Rio das Ostras e a gente fala nos próximos programas. Tá certo, Maurício. Agora a gente vai ao giro de notícias internacionais. O Arsenal, jogando fora de casa, venceu o clássico contra o Tottenham neste sábado por 2-0 e ampliou a sua vantagem na liderança da Premier League. A vitória foi construída no primeiro tempo com um gol contra de Lloris e um belo chute fora da área de Odegaard. Maurício, esse Arsenal vai dar trabalho, hein? Já está dando, Meu né? Deus do céu, 8 pontos de diferença do E Manchester o City. United ganhou do City, né? Ganhou, fortíssimo candidato também, jogando muito bem. Inclusive, assisti o jogo, falei, esse United aí é o United que o torcedor gosta, né? Diferente. Acostumou O tempo que a gente anos não e anos via. e anos, né? Exatamente. Mas o Arsenal, eu acho que eu torço para que o Arsenal seja campeão. Porque Também, não há era muito contra o tempo, City, cara, não, mas é legal essa alternância, né? 8 pontos de diferença já dá uma gordurinha legal, né? Já E o começa. City já não tá naqueles melhores momentos. É verdade, verdade. Vamos esperar para ver. E na Espanha, Maurício? E os flamenguistas ficam animados, hein? Você viu o meme que rolou por aí? Não, Viu não? vi não, vi não. Os gols do Barcelona foram marcados por Gavi, Lewandowski, que teve mais um. Um nome parecido, agora não me recordo, mas o torcedor que está assistindo sabe. E os gols do Flamengo foram marcados por Gavi, Pedri. Aí falaram Pedro. Exatamente. Aí Sim. já simularam. Rodrigo, como é que se animou? Aí já simularam Rodrigo aquela já está coisa. imaginando o Flamengo Exatamente. atropelando o Real Madrid, né? Exatamente. Calma, Barcelona. calma. Tem Venceu- chance, mas calma. Venceram a Supercopa por 3-1, com muita facilidade. Primeiro título aí de importância sob o comando do Xavi. Barcelona voltando finalmente aos trilhos, né? Foi lá Maurício? na Arábia Saudita o jogo, né? Exatamente. Estádio Jogaço. Haifad, em Riad. O Real até tentou descontar, mas aí já não dava mais, né? Já não Olha lá, dava. o Gavi fez um gol e deu passe pro gol do Lewandowski e do Pedri. Rapaz, o Gavi joga demais, cara. Esse moleque da Espanha, se não me engano ele, né? O Gavi joga muito, cara. Joga muito. O torcedor do Flamengo gostou, assim, ficou animado. Ah, mas eu acho que essa animação não vai muito além, não, né? Não, mas vamos falar uma acho, coisa. eu acho. Tem jogo. Tem jogo. Você acha que não? Tem jogo. Vocês são, Maurício, não tem, Tem mano. jogo, Não cara. Tem jogo. O Real é favorito, mas tem jogo. tem. Tem jogo. Não Olha o que eu tem. tô te falando. E você sabe que não é o meu coração. É a razão. Eu acho que não tem jogo, não. Eu acho que a diferença é de um abismo, assim, muito enorme. Sei não, A hein? qualidade técnica do Real Madrid é muito absurda. Não sei não, hein? Já foi mais, hein? Nos últimos anos, nós vimos aí alguns jogos que os times europeus não reinaram absolutos, né? Mas também os times... Flamengo e Liverpool. Mas os times O europeus jogo também não fizeram passado. tanta força, né? É o jogo passado do Palmeiras. O Palmeiras chegou a empatar o jogo. Não, mas o Chelsea, desses últimos que a gente teve aí disputando o Mundial, era o mais fraco. Ah, mas o Liverpool, quando pegou o Flamengo, também estava numa decência. Mas o Liverpool não fez tanta força. Eu não concordo com isso, mas não fez tanta força. Não fez tanta força. Fala sério. Não fez o suficiente. Tipo, jogou a competição inteira com o time reserva. Agora depois não vai ter mais campeonato todo ano, não, né? Não, Aí só dá tempo, né? dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Os times que não estão brilhando hoje, daqui a 2, 3 anos estarem brilhando novamente Quem sabe? e brigar, né? Fluminense dá- Cruzeiro, quem sabe? Não, o Cruzeiro já teve seu momento já de disputar isso aí. Tudo, vocês Já ainda teve. não descobriram. Exatamente. O Fluminense ainda não teve Deixa- essa chance, a né? gente tá na fila, Cruzeiro já teve, é verdade, 2 vezes, né? Infelizmente foi derrotado por 2 times alemães. O Bayern de Exatamente. Munique na primeira e o Borussia Dortmund na segunda vez. Exatamente. Maurício, tamo junto? Tamo junto. Obrigado pela sua participação, obrigado a vocês de casa, obrigado à audiência, equipe técnica, fiquem com Deus e até um próximo Esporte Mais. Tchau, tchau. Valeu.